E o tema, muito bom, né? Tema sobre família, né? E família é a base de tudo, né? Eu acho interessante que as igrejas, historicamente, a gente tem o mês de maio como o mês da família. Mas se você for ver, todas as mensagens faladas nesse púlpito ao longo do ano é para a família. Por quê? Porque a família é a base, é a célula máter da sociedade. Tudo provém da família, né? Quando Deus criou os céus e a terra e criou o homem e a mulher e constituiu a primeira família, Adão e Eva, a família é o instrumento de Deus para espalhar a glória de Deus sobre a terra, né? Então, começou lá em Adão e Eva, e de lá para cá, quantas famílias surgiram, né? Dos profetas, né? No Novo Testamento, quantas famílias de Deus surgiram. E a família é algo assim especial para a igreja, mas, como eu falei, para toda a sociedade. E por isso que a família é tão atacada, né? Você sabe, né, pelas mídias, pelas redes sociais, pela televisão, como a família vem sendo destruída no formato que Deus criou. Deus criou homem e mulher, né? A família para ser um casamento heterossexual, monogâmico, para a vida toda. E esses princípios que Deus criou e estabeleceu na humanidade vêm sendo destruídos ao longo de anos, de décadas. Por quê? Porque da família que surge toda uma sociedade, né? Ou seja, o alicerce de uma sociedade provém das famílias. E famílias estruturadas debaixo da graça do Senhor, famílias piedosas que temem ao Senhor. O oposto disso também é verdade. Se nós temos famílias disfuncionais, famílias destruídas, porque perderam a essência de como Deus criou, desde lá da fundação do mundo, a gente vê as consequências hoje em dia na sociedade. Então eu vejo assim, tudo que é de ruim hoje, que a gente vive e presencia, não só aqui no Brasil, como nas outras nações, tudo de ruim, de maldade, infelizmente vem de famílias que não seguiram os princípios de Deus, né? Em algum momento, alguma família e seus membros e se desvirtuaram do que Deus escreveu para que a família seja bênção. Por outro lado, a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, vai colher muitos frutos, tem colhido muitos frutos, né? Então, essa noite a gente quer meditar sobre isso, sobre a família. E aí você fala, mas eu sou jovem, eu já sou idoso. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Pode levantar, não vou fazer nenhuma pergunta para você. Solteiro, pode abaixar. Quem é casado de novo? Casado jovem? Casou há pouco tempo? Ou tem filhos pequenos? Tem também gente aqui. Quem é casado, mas já criou os filhos? Eu e a Denise, só eu e você de velho, Dê. Quem é avô? Nem vou nem perguntar, né? Só tem eu e a Denise. E você é avô. Então, quem é avó? Por que eu fiz essas perguntas? Porque essa mensagem, essa meditação de hoje é para todas essas perguntas que eu falei. É para o jovem solteiro que pretende casar, espero. É para o casado jovem que está no início da sua família, constituiu a família e está bem no início. É para o casal que ainda tem filhos pequenos, é para o casal que já criou os filhos e é para o casal que já tem os netos. Então, essa mensagem é para toda a igreja, para toda a igreja. Por quê? A família é a centralidade de tudo isso, né? Então, em algum momento da vida, você vai estar nessas fases aí que eu falei, né? Solteiro, casado de jovem, casado já com filhos pequenos, casado com filhos criados e já tendo os netos. Então, a família, você percebe que ela está presente em todo momento da sociedade, todo momento da humanidade, a família está presente, né? E por isso que ela é tão atacada. E como eu falei, Deus tem algo especial através da família. Deus quer usar a família, usar pai, mãe, filhos, netos, para que o mundo seja diferente, para que as pessoas tenham esperança, para que as pessoas vivam de forma melhor, por causa que a família deve buscar os ensinos e os preceitos da palavra. Quem esteve aqui domingo passado, sabe que o pastor Elton pregou sobre o que a família tem ouvido, quais são as vozes, não é isso? Quem esteve aqui domingo passado, não é isso?
Eu não tive, mas eu fui na internet e vi. Quais são as vozes que você tem ouvido? As vozes que você tem ouvido têm influenciado a sua família, né? Então tem vozes por aí, por onde a gente anda, mesmo dentro de casa, acessando as redes sociais, né? A sociedade, nós ouvimos muitas vozes, e essas vozes, se a gente não se cuidar, vão influenciar não só a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos e toda a nossa descendência. Então, eu achei muito interessante esse tema de família. O tema principal aqui é família de verdade, entre conflitos e desafios e recomeços, né? Mas o subtema do domingo passado era quais as vozes que você tem ouvido. E o subtema de hoje é alicerçados em Deus, uma família alicerçada em Deus. Esse é o subtema da mensagem de hoje. Então, é muito importante você estar atento às vozes que você tem ouvido, e que vozes você tem ouvido, e o que tem influenciado na sua família, no seu casamento, mas também aonde você tem alicerçado a sua casa. Em que alicerce? Eu gosto muito de construção civil. O Edton, acho que não está aqui agora, ele está? Ele também é da construção civil, e eu tive o privilégio de construir a casa que eu moro, né? Então, eu fiz os desenhos, eu projetei. Eu não sou da área de construção, mas eu gosto de fuçar, eu gosto muito de construção. Então, eu projetei a casa, eu gerenciei a obra, mesmo não tendo capacidade para isso, mas eu acabei gerenciando a obra, trabalhei de ajudante de pedreiro, fiz de tudo um pouco. E por que eu estou falando isso? Porque numa obra você tem que cuidar dos alicerces, né? Você já viu uma casa que tem rachaduras na parede? Esses dias atrás eu fui pregar numa igreja nova, cheia de rachaduras. Por quê? Porque o fundamento, o alicerce, não estava bem feito. Por isso que surgem as rachaduras. Então, se você vê uma casa com rachadura, com trincas, é porque lá na fundação teve algo que faltou, né? E eu sou muito assim metódico. Então, quando eu fui fazer minha casa, eu me preocupei muito com a fundação, muito com o alicerce. E eu moro numa chácara onde é tudo areia. Então, o terreno parece muito assim instável, né? Mas, na verdade, não é. Os profissionais falam que terreno de areia, todo areia, ele é bem estável. Duro é quando tem pedra e areia junto, que aí tem problema. Mas, mesmo assim, eu gastei muito ferro para fazer essa casa. A Denise fala, Marcelo, tem mais dinheiro debaixo da terra do que fora da terra. Ou seja, ficou mais caro a fundação que a gente não vê do que a casa em pé que a gente vê. Mas para quê? Para que essa casa, ela não tenha rachaduras, para que essa casa um dia não caia as paredes, para que essa casa um dia seja sustentada diante das tempestades, dos ventos e de toda a variação da natureza, para que essa casa esteja firmada numa rocha, né? Então, lá tem sapatas enormes de concreto, que eu acredito que vai realmente ficar bem segura. Já são, acho que alguns anos que eu estou lá, e não tem nenhuma rachadura, não tem nenhuma trinca, não tem, a parede não está pipocando com umidade ou com sal, porque eu passei aquela tinta preta no alicerce antes de construir, para que não suba sal e não suba umidade. Então, você percebe que o alicerce é algo muito importante, né? Você vai entender por que eu estou falando sobre isso, né? O alicerce é muito importante. Quando você vai construir uma casa, você tem que se preocupar com os alicerces. E aqui a gente vai falar sobre os alicerces de uma família. Como a família está alicerçada, ou seja, se a família está alicerçada na rocha, que é Cristo, pode vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as doenças, os problemas econômicos, financeiros, mas quando nós, como família, estamos alicerçados em Cristo, na palavra de Deus, a nossa família persevera, permanece, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, que isso é fato que virão para todos. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, não desanime, não jogue a toalha, não desista. Jesus fala, eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, é passageiro, essa passagem nossa pela terra é rápida, nós somos peregrinos, nós somos cidadãos do céu, amém? Um dia estaremos todos diante de Deus,
vivendo por toda a eternidade, sem choro, nem ranger de dente, nem sofrimento. Então, a nossa passagem aqui é rápida, por mais que a gente viva 90, 100 anos, é muito rápido, perto da eternidade que vamos ter com Deus. Mas para que a gente viva uma vida estabilizada, mesmo diante dos problemas, precisamos estar alicerçados. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 137. Nós vamos ler o Salmo 137 e o Salmo 138. Eu não sei se eles projetam aqui, mas se você tem a Bíblia, pode abrir. Vamos ver o que a palavra fala sobre uma família alicerçada em Deus. Amém? Salmo 137, verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor para vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Verso 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse é o Salmo 127, agora vamos para o 128, verso 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados? Pai amado, aqui está a Tua palavra, rica, poderosa, vibrante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pai, essa palavra é que nos oriente, nos conduz a ter uma vida segura nas Tuas mãos, nos Teus braços. Ela é a nossa bússola para a gente viver uma vida em paz. Ela é o nosso rumo, é o que nos norteia em todos os passos, nas decisões. A Tua palavra é viva e verdadeira. Pai, traz à nossa mente agora a sabedoria do céu, discernimento, entendimento, que Teu Santo Espírito possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite, e que o Senhor possa mostrar e revelar a Tua verdade e a Tua vontade para as nossas famílias. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ver. Primeiro ponto, eu quero destacar 4 pontos. 4 pontos eu quero destacar aqui. O primeiro está lá no verso 1 e 2 do Salmo 127. A primeira fase da família. Então eu quero falar sobre 4 fases. Por isso que eu perguntei, se você é solteiro, casado, avô, nós vamos falar de 4 fases. E a primeira fase da família é a fase do casamento. Verso 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Lembra o que eu falei? Não adianta. Né? É Deus que orienta. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Amém? Então, o início do casamento. Onde está alicerçada a sua família? Né? Domingo passado, nós ouvimos sobre as vozes que nos orientam e nos conduz como família. E hoje eu pergunto, onde está alicerçada a sua família? Eu sei que você tem uma história de vida, uma história familiar. A gente traz alguns ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós. E isso é muito bom, né? A gente deve ver o que deu certo na família deles para a gente replicar. Mas nem tudo, infelizmente, nem tudo a gente pode replicar, não é verdade? Nem tudo que os nossos pais fizeram, ou os nossos avós fizeram, a gente pode replicar, a não ser que eles temeram a Deus e andaram nos seus caminhos. Então, uma família alicerçada, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Né? Então, não adianta a gente querer buscar modelos aí fora. Né? Eu acho que na internet, então, está cheio de modelo, né?
Você vê os influencers, você vê as coisas na internet, salta aos olhos, umas famílias que parece que são super felizes, né? Porque na internet todo mundo é feliz, você já percebeu? Não tem gente triste na internet, só tem gente feliz, né? E a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que todos temos problemas, todos temos dificuldades, mas o que é vendido nas mídias, nas redes sociais, na própria televisão, são essas famílias que, tendo dinheiro, tendo saúde, aí é feliz. E a gente sabe que não é assim. A gente vê muitos famosos se divorciando, separando, briga de litígio em divórcio, filhos que não obedecem aos pais, que prejudicam os pais, pais que prejudicam os filhos. A gente vê isso, né? Não só na nossa esfera de influência, onde a gente vive, mas a gente vê entre pessoas famosas, a gente vê que há sempre briga, discórdia, desavença. Então, você parte do princípio que dinheiro não traz felicidade, não. Né? A gente brinca que dinheiro não traz felicidade, mas é uma grande verdade. O alicerce, o dinheiro não é um alicerce para a nossa família. Não estou dizendo que dinheiro seja ruim, né? E a gente trabalha, é digno do trabalho, do sustento, a gente pode ter coisas, adquirir coisas, não tem nada de errado. Porém, a felicidade do nosso lar não pode estar baseada no dinheiro, né? Então, ele fala que não adianta você fazer isso, fazer aquilo, mas Deus dá àqueles que dormem. Nós fazemos o nosso papel, é fato, né? A gente pode trabalhar, pode se esforçar, pode estudar, pode ter títulos, ter posições melhores na empresa que a gente trabalha, mas isso não deve ser o alicerce do nosso lar, porque o dia que faltar o dinheiro, e o dia que faltar o emprego, e o dia que faltar os recursos, se a sua família está alicerçada, como a mídia mostra, né, em carros, casas, e dinheiro, e viagens, e restaurantes, e aí o dia que faltar, acaba a família? Acaba o casamento? Eu e a Denise tivemos uma experiência pessoal de, no início de casamento, nós dois ficarmos desempregados. A gente tinha nem um ano de casamento, acho que tinha uns 10 meses de casados, eu fiquei desempregado e depois a Denise ficou desempregada. Você imagina? Começo de casado, pagando prestação de apartamento, início, você sabe que tudo é difícil, né? Ficamos desempregados, e ficamos 2 anos e meio desempregados. Eu tinha profissão, a Denise tinha profissão, mas naquela época, de 1990, ficamos os dois desempregados. Era uma crise na época, né, em São Paulo, e não foi fácil, né? Nós já éramos cristãos, já éramos tementes ao Senhor, mas passamos um aperto brabo, muito difícil. E só não passamos fome porque a Bíblia fala que o justo não vai mendigar o pão, não é verdade? E Deus é fiel, né? O justo não mendigará o pão. Porém, faltou bastante coisa. A gente não passou fome, mas faltou bastante coisa. Né? Teve épocas lá de a gente comer o arroz branquinho, só o arroz branquinho, e pegar um negocinho de ketchup para dar uma tingida no arroz, para dar mais alegria na comida. Né? Mas passamos por dificuldades, passamos por problemas, né? Essa fase de desemprego. Mas se a minha família tivesse alicerçada no meu emprego, na minha profissão, no meu salário, no salário da Denise, o casamento tinha acabado. Né? Diante do problema, da dificuldade, eu já vi muitos casamentos terminarem por causa da questão financeira. E às vezes nem só a falta de dinheiro, mas às vezes a briga pelo dinheiro. Você já viu o casal, com todo o respeito aqui, casal que a mulher tem um dinheiro, o marido tem outro? Eu, quando aconselho alguém que vai casar, uma das primeiras coisas que eu falei para um casal de missionários, e esses dias ele lembrou disso. O pastor, obrigado pelo conselho, porque antes de casar você me alertou. Né? Então, a esposa tinha uma boa profissão, ele tinha outra profissão, a esposa ganhava mais que ele, nada de errado nisso, não tem problema. O problema é quando o dinheiro é meu. Quando a esposa fala, não, esse é o meu dinheiro, e o cara fala, não, esse é o meu dinheiro. Um casamento que começa com a divisão financeira, pode crer que vai para o buraco. Uma hora ou outra, vai trincar a parede. Você entende? Então, eu estou dando só um exemplo de uma esfera da vida conjugal.
né? Quando se casa, é um só. A Bíblia não fala que nós, homem e mulher, se tornam uma só carne? Uma só carne não é na questão só física, mas é em todos os aspectos da família. Então, esse é um dos problemas também que gera muita quebra de casamento, muita quebra de família. Eu estou falando de um aspecto. Então, não só a falta de dinheiro traz problema, como tendo dinheiro também traz problema. Então, quando nós casamos, a gente é tudo junto. Se é arroz com ketchup, é os dois juntos, mas se é um restaurante bom, é junto. Não tem o meu, o teu, é o nosso, né? Então, só sinalizando que, às vezes, o casamento está firmado nisso, nas finanças, no dinheiro. E quando não está firmado em Cristo, e na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, o casamento pode ruir. Tá certo? Estamos juntos? Então, uma família tem que estar alicerçada nas coisas de Deus. As coisas, o trabalho, o dinheiro, nunca estão à frente de Deus e da sua palavra. Nunca devem estar à frente. Né? É como eu falei, dinheiro não é problema. E você pode querer ganhar, querer ter um emprego melhor, estudar para ter posições melhores, porém, o dinheiro tem que ser usado por nós, não nós sermos usados pelo dinheiro, né? Então, o dinheiro, muitas vezes, traz muitos problemas dentro do casamento. A falta dele e o excesso dele também, se o casamento não está firmado nos princípios bíblicos da palavra de Deus. Tá certo? Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Segunda fase, então esse é o início do casamento, né? Alicerçar desde o primeiro momento, alicerçar o seu casamento na palavra de Deus. Eu lembro de uma coisa também, um exemplo do nosso casamento. A Denise veio de uma família não cristã e eu vim de uma família cristã. Os pais da Denise, eles vieram de uma família onde a mãe, ela tem mais autoridade que o homem, né? É a matriarca da família, né? E o pai é aquele cara meio passivão, você está entendendo? E eu não, eu vim de uma família cristã, onde o homem é o sacerdote da casa, é o sacerdote do lar. Não é o chefe da esposa, mas é o sacerdote, né? Não é superior à esposa, mas ele tem uma posição diferente da esposa. Então, a Bíblia fala muito claro que o homem é o sacerdote, é o provedor, né? E aí a Denise, olhando isso, logo no início da vida cristã, porque a gente casou, ela era nova convertida, ela falou: Marcelo, eu quero o meu casamento diferente dos meus pais, porque ela viu na palavra o que é o certo e contrariava o que ela via dentro da casa dela com os pais. E aí ela tomou essa iniciativa: me ajuda a ser submissa a você, me ajuda a entender o meu papel como ajudadora, como auxiliadora, como companheira do seu lado, e nunca acima de você. Você entende? Eu não estou falando acima em questões financeiras ou intelectual, mas na questão do lar, né? da posição do lar. Então, eu não sou maior que a Denise, nem ela inferior a mim. Porém, Deus deu autoridade para o homem ser o sacerdote, o líder. E a mulher, aquela que está ao lado, não está abaixo. Está ao lado do marido, ajudando, fortalecendo, instruindo, orientando, animando o marido. Né? Então, a Denise, ela tomou essa decisão sábia, né? Porque ela viu a palavra de Deus e viu o casamento que os pais tinham. E ela falou: não está certo isso. Né? O papel do homem é bem certo, é o líder, é o cabeça do lar, né? E a mulher é a ajudadora, a companheira. Então, isso é muito importante. Fase 2 da família, fase 2, verso 3, 4 e 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A segunda fase é os filhos são herança dadas por Deus. Né? Então, ali no verso 3 fala que os filhos são herança dadas por Deus. Então, é uma bênção, filho, uma bênção. Eu entendo que tem alguns casais que não podem ter filhos por algum motivo ou outro, ou decidem não ter, eu respeito, mas filho, ele vem coroar, né, a relação de um homem e de uma mulher, ele vem coroar. Né? Tanto é que eu e a Denise casamos com 21 anos, casamos jovens, a gente começou a namorar com 19 anos,
jovem, 19 anos a gente começou a namorar, não fica enrolando, hein? A gente casou com 21, e o que a gente mais queria, logo no primeiro ano de casado, era ter filho, bem jovem, né? Mas a gente almejava filhos, mas Deus deu só depois de 4 anos de casado, e foi uma bênção ter os filhos, a Thalita, o Bruno, um casal de filhos. Hoje a gente acha que a gente teve pouco filho, devia ter tido mais, né? Mas filho é uma herança, é uma bênção. Não é fácil, né? Não é fácil criar filho. Criar filho é fazer um discipulado, né? Os primeiros discípulos seus são seus filhos, né? Você pode evangelizar, discipular pessoas, mas os primeiros discípulos da sua casa são seus filhos. Por quê? Porque você é o bem maior que você tem. A Bíblia fala que filhos são herança. Herança é algo precioso, que você precisa cuidar, você precisa tomar assim, algumas precauções para não perder essa herança, porque é algo precioso. E filhos, hoje em dia, a gente tem visto que muitos se perdem. Por quê? Por causa que falta, às vezes, o alicerce. Eu sei que, às vezes, os pais até acertam na educação, na orientação, e os filhos acabam tomando outros rumos. Acontece também. Mas, em geral, os filhos se perdem por causa que falta o alicerce. O alicerce que é Cristo, que é a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Você fala, Marcelo, mas eu casei e vim a conhecer Jesus e me tornar cristão depois de casado, depois que eu já tive os filhos. Eu entendo, não tenha problema. Nada que Deus não possa começar do zero aí na sua vida, na sua família, entre os seus filhos, né? Mas eu me converti já idoso. Não tem problema. Deus faz novas todas as coisas. Comece agora, acertando agora. Né, a Bíblia fala que as coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se faz novo em Cristo. Então, a criação de filhos é algo muito importante mesmo. Né? A gente olha um bebezinho desse, é uma coisa mais linda, né? A gente acha tudo lindo, maravilhoso, mas vão crescer, né? Vão ter que tomar as suas decisões, e nosso papel é orientar na palavra. Eu lembro que a Denise, com nossos filhos criança, e falava assim, nós vamos para a igreja, se prepare que a gente vai para a igreja. Aí, ou o Bruno, a Thalita, falava, criança, hein? Falava, não, hoje eu não estou afim de ir na igreja. A Denise, você não está afim? Beleza, então vai tomar banho, se troca que você vai na igreja. Não, hoje eu não estou com vontade, eu estou com preguiça. Está com preguiça? Mas você vai. Né? Então não tem essa, sabe? Criança, meu irmão, ela está debaixo da sua tutela. Hoje a gente vê crianças mandando nos pais, dando ordem nos pais. Eu já vi isso várias vezes, né? Então, há uma inversão de valores e de papéis, né? A criança deve ser amada, cuidada, mas o pai e a mãe tem que ter autoridade, não tem esse negócio. A criança tem que ir onde você vai, ela tem que fazer o que você orienta, né? O mundo lá fora influencia o seu filho na escola, lá na rua, influencia para tudo que é coisa errada. Você que ama o seu filho e quer o melhor para ele, você não vai influenciá-lo para a coisa certa? Então, nós, pais, temos a responsabilidade de levar os filhos à igreja, de trazer para conhecer a palavra, desde tenridade, né? Desde a classinha ali. Você pensa que as crianças ficam na classinha para não atrapalhar o culto? Não. O Espírito Santo de Deus está ministrando no coração das crianças ali na sala. Deus tem usado a vida dos professores para ministrar a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Né? A Bíblia fala que, fale para o seu filho, na tenridade do Evangelho de Cristo, que quando for velho não se desviará dele. Né? Eu vim de uma família, por lado da minha mãe, cristã. Minha mãe fez isso. Teve um momento na minha adolescência que eu tentei errar a rota e fugir da rota? Teve. Mas a minha mãe me ensinou, ela me levava na igreja, né? Eu ia nas escolas bíblicas, e chegou um momento que aquelas verdades, Deus trouxe à minha memória. E eu não tive outra saída a não ser voltar para os caminhos de Deus. Então, é muito importante falar de Cristo para os nossos filhos, pregar o Evangelho para os nossos filhos. Olha o que o pastor Elton fez. Ele foi fazer uma viagem com o filho dele, com Caleb, só para passear? De jeito nenhum. O pastor Elton é intencional, a esposa dele também é intencional. Eles fazem tudo intencional na vida dos filhos. Então, se hoje ele não está aqui e está fora, é porque ele está fazendo algo intencional para colher lá na frente, no futuro, na vida do Caleb. E com certeza fará na vida das meninas também.
Porque é a herança que foi dada ao pastor Elton e a sua esposa. 3 heranças, 3 pedras preciosas. E nós temos que fazer de tudo para que esses nossos filhos conheçam Jesus, amem Jesus e andem nos caminhos de Jesus. Amém? Então, esse é um outro princípio, né? Então, cuidar das heranças. Filho, naquela época, era proteção para cuidar da propriedade. Olha o verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Naquela época, essa coisa de falar da flecha tem a ver com a realidade da época. Ou seja, quem tinha muitos filhos, tinha muita mão de obra. Naquela época da Bíblia, as pessoas viviam, a grande parte no campo, viviam do plantio, como a gente vê hoje aqui em Petrolina, né, muitas famílias rurais vivendo ali nos plantios, e quanto mais filho, mais mão de obra, mais prosperidade, mais recurso, né? Então, quando a Bíblia fala aqui sobre ter os filhos são como flechas na aljava, é basicamente isso, porque filhos é uma bênção para a família toda, ajuda a família em todos os ciclos da vida. Quando eles crescem, eles se tornam fortes, vão trabalhar. Se a gente fazer um parâmetro para as famílias urbanas, os filhos solteiros que moram com os pais, eles vão trabalhar, acabam ajudando os pais, porque agora eles têm os próprios sustento, o próprio salário, e isso alivia um pouco o pai, né, na questão de custos. Ou seja, essas são as fases da vida, né? E aqui a flecha também está ligada à guerra. Lá tinha muitas guerras, porque uma família queria tomar posse de outra família. Obrigado. Lá também tinha, né, uma família querendo tomar posse de outra família, de outra terra. E aí, uma família que tinha muitos filhos, era proteção, para proteger a casa, proteger a terra, proteger os bens. Então, você percebe como o filho é importante na vida da família. Não só lá na época bíblica, como agora. Filhos são herança, filhos são responsabilidade nossa para a gente formar futuros homens e mulheres adultos, cheios de Deus, com os princípios de Deus, mas filhos trazem bênção para a família, nesse sentido também. Então, sobre proteção. E filhos, eles com certeza, a flecha também dá a indicação que os pais vão jogar essas flechas longe. Flecha não é só um instrumento de proteção, mas a flecha também aqui indica que ela deve ser lançada longe. A flecha só tem função se você pegar no arco e atirar ela longe. E hoje nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós atiramos as flechas longe para que os nossos filhos vão longe, para que os nossos filhos alcancem posições na sociedade, para que os nossos filhos sejam sal e luz diante do Senhor. Então, pense sobre isso, sobre os seus filhos. Hoje ele é pequeno, hoje ele está debaixo da sua tutela, mas amanhã eles vão ganhar o mundo, eles vão trabalhar fora, vão estudar, vão constituir famílias. Então, pegue seu filho, invista nele, faça coisas intencionais para o seu filho, para que ele tema a Deus, ande nos seus caminhos, porque um dia ele vai ser como uma flecha lançada longe, e ele vai alcançar lugares que você não alcançou, né? Eu sempre gosto de pensar que os nossos filhos vão fazer coisas melhores que nós, os nossos filhos vão ser melhores que nós. Eu desejo isso para os meus filhos, que eles se tornem melhores pessoas, melhores pais, melhores mães. Hoje meu filho está casado com 2 filhos, minha filha está casada com 3 filhos, apesar de são jovens, o meu filho tem 29, minha filha 31, mas eles têm a vida deles, a casa deles, e eu vejo na vida deles, como pai agora, como mãe, princípios que eu e a Denise passamos para eles, princípios que nós ensinamos mediante a palavra de Deus, ou seja, nós alicerçamos a nossa família para que os nossos filhos hoje sejam uma bênção na igreja, na sociedade, né? Hoje a minha filha está lá em São Paulo, ela é uma excelente mãe, eu falo para a Denise é uma mãe maravilhosa, mas eu falo, a Thalita está se tornando uma mãe melhor que você. Isso não é triste, isso é alegria, né? Porque a Thalita é discípula da Denise, e se ela está se tornando uma mãe melhor que a Denise deve pensar, nossa, eu cumpri o meu papel, esse é o meu papel, fazer minha filha melhor que mim, uma melhor mãe, uma melhor esposa.
E eu, em contrapartida, também com meu filho. Hoje meu filho é missionário no Uruguai, ele é pastor como eu, também missionário como eu, e está no Uruguai, e eu fico imaginando o futuro do meu filho no ministério, e quero que ele vá longe mesmo, e que ele realmente seja uma grande bênção, já tem sido, espero que ele tenha um ministério muito mais frutífero que o meu, porque esse é o desejo do coração do pai e de uma mãe, ver os filhos ficarem melhores que nós, melhores pessoas, conquistar coisas maiores, porque isso tudo glorifica a Deus, amém? Então faça isso com o seu filho, é uma bênção. Então, cuide bem dos seus filhos com o propósito de Deus, né? Deus tem um propósito para todas as coisas, propósito para a minha vida, para a sua vida, tem propósito para nós pais, tem propósito para nós avós, mas tem propósito para vocês filhos, né? E vão constituir famílias e vão ter filhos também. Tudo é propósito de Deus, né? A gente não casa, não trabalha, não soa o dia inteiro, volta para casa, né, e descansa, e essa rotina diária, e meses e anos, tem um propósito atrás disso. Não vivemos para comer, beber e dormir. Tudo que a gente faz é para exaltar o nome de Cristo, para fazer Cristo conhecido. Você fala, mas eu não vou ser missionário, não vou ser pastor, tudo bem, mas você é um homem ou uma mulher de Deus, e o Espírito Santo que está em você está em mim também, e Deus vai te usar na sua esfera de influência. Eu não sou missionário, não sou pastor, mas eu sou professor, então Deus vai te usar como professor, Deus vai te usar como mecânico, como dona de casa, Deus vai te usar como comerciante, não importa a influência que você está, a esfera que você está vivendo, seja uma bênção, seja sal e luz aonde você estiver, que a tua família possa ser um sal e luz para outras pessoas. Com certeza Deus vai usar a tua vida para estender a mão para o cansado, para aquele que está tentando desistir da vida, e você vai ser usado por Deus. Por isso que Deus quer muito que as famílias sejam alicerçadas na verdade da palavra, nos ensinamentos de Jesus. E por isso que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, trabalha tanto ao contrário disso, para que as famílias sejam destruídas. Porque se o inimigo destrói a família, ele destrói a igreja. Se ele destrói a igreja, ele também destrói a sociedade. Você vê que é uma questão em cadeia. Se você alicerçar a sua família em Cristo e na sua palavra, você vai ter uma família fortalecida para ser bênção lá fora. Mas se ao contrário, se você deixar os princípios e valores e o alicerce da palavra e não colocar sua família sobre ele, você também vai colher frutos e frutos amargos. E a gente vê isso na sociedade, não é? Vamos lá para o Salmo 128, para os últimos 2 tópicos. No verso 1, 2, 3 e 4, fala de filhos casados. Olha lá. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Ou seja, você quer ser feliz? Eu já preguei sobre isso, sobre ser feliz aqui. Não sei se você lembra. Você quer ser feliz? Né? Todo começo de ano a gente quer fazer coisas para a gente ser mais feliz. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala aqui no Salmo 128, verso 1. Feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Não é só conhecer Deus, não é só falar que ama Deus, é andar nos seus caminhos. Temor de Deus é respeito por Deus, não é medo de Deus, mas é respeito. O temor a Deus é respeitar Ele como Deus Criador, como Salvador das nossas vidas e fazer o que Ele orienta. Meu pai, ele falava assim, meu pai era um grande homem, já está com o Senhor, esse ano faz 20 anos que ele faleceu, mas ele falava assim para mim, não adianta falar que me ama, se você não me obedece. Eu acho que essa frase identifica que eu dei muito trabalho para ele na adolescência. Ele falava assim, não adianta falar que me ama, se você não faz o que eu mando. Meu pai falava, meu pai era muito firme, mas um homem muito amoroso, um homem de Deus, que realmente foi um grande amigo para mim. Mas ele falava, não adianta falar que ama. E a mesma coisa de Deus. Eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, eu gosto de ir na igreja, eu gosto das músicas, eu gosto do louvor. Mas você pratica o que Deus ensina? Você pratica o que a palavra orienta? Então há uma grande diferença entre você gostar e você obedecer. Então nós precisamos alicerçar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família
sobre a palavra, sobre os ensinamentos, mas sobre a obediência também. Precisamos obedecer o que a gente lê, obedecer o que a gente ouve aqui aos domingos, obedecer o que a gente aprende nas células durante a semana. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque aí Ele garante felicidade. Amém? Então, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz. Sua mulher será como videira frutífera em sua mesa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor. Olha só, essa casa, essa família é feliz porque teme a Deus. E ela é unida. Você percebeu que fala sobre a mesa, sobre a comunhão da mesa? A mulher será como? A mulher será como uma videira frutífera. E serão os brotos da oliveira ao redor da mesa dos seus filhos. Olha que simbologia bonita. Fala sobre unidade, sobre a bênção de estar à mesa. Né? Então, a nossa família, alicerçada em Cristo, na palavra de Deus, ela tem que desfrutar da comunhão da mesa. Mas o que é a comunhão da mesa? É sentar para comer? É, sentar para comer. Mas no momento da mesa é que a gente tenha conversas verdadeiras, conversas profundas. No momento da mesa, da refeição, é onde a gente conversa coisas realmente sérias, onde a gente se alegra, a gente ri, mas a gente também chora, contando os problemas, as dificuldades. Então, a mesa aqui representa um local abençoador para a família, e representa a unidade. Eu falo isso porque eu sou de uma geração onde era obrigado a comer junto com meu pai e com a minha mãe, com meus irmãos, né? E meu pai sentava no lugar dele, é a coisa bem antigona mesmo, aí minha mãe servia todo mundo, mas era uma bênção. Cada refeição era uma dádiva de Deus, estar ali com o pai, com a mãe, com os irmãos, rindo, brincando, comendo, chorando, conversando, relatando como foi o dia. Hoje em dia não se tem isso, é verdade ou não é? Hoje em dia, por conta desse abençoado instrumento, cada um vai para a mesa já com o seu próprio celular, não é verdade? Não é assim? Eu e a Denise moramos só nós dois hoje, né? Mas às vezes a gente se pega cada um no seu celular. Gente, a mesa é um momento de comunhão, de conversa, de compartilhar, de partilhar, né? Então, se você não faz isso, faça isso na sua casa. Traga isso de volta, lá dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, a comunhão da mesa, sentar na mesa, conversar, comer junto, né? Hoje muitas famílias, um come no quarto, outro come na sala, na televisão, outro come na mesa, não reúne mais. E essa reunião não é simplesmente uma refeição, mas ela mostra uma unidade da família. É muito importante, e muito importante para os nossos filhos. Eu vejo os meus filhos hoje repetir coisas que eu fazia com eles na infância, ao redor da mesa. Então, a mesa tem algo especial, né? E até quando a igreja está reunida e tem a comunhão da mesa nas casas, é muito bom, porque a gente sabe que, além de comer, é muito bom, né? É o esporte que eu mais gosto, é comer. É muito bom comer, mas não só a comida. A mesa, eu acho muito legal que ela nivela todo mundo no mesmo nível. Não tem maior e menor na mesa, né? Aqui dá a impressão que eu sou maior que vocês, né? Apesar de estar no mesmo piso, mas eu estou aqui na frente, vocês estão aí. Mas na mesa não, na mesa iguala todo mundo. Todos somos iguais perante o Senhor. Amém? E na mesa a gente compartilha a vida, a gente abre coração, né? Nós temos um ministério, eu acho que muitos sabem, que é um ministério de ajuda, de apoio a pastores e missionários. Eu hospedo eles lá na chácara, pastores e missionários, suas famílias, para um tempo de mesa, né? Eu costumo falar que o meu púlpito é a mesa da comunhão. Então lá a gente ministra ao coração de pastores, de missionários, na mesa, comendo, conversando, falando, chorando, se alegrando, porque isso é muito importante. Uma vez eu recebi um pastor, não aqui, no outro ministério, ele estava hospedado num ministério assim de cuidado, e aí eu chamei ele, a esposa, estava eu, a Denise, e os filhos nossos eram pequenos ainda, e sentamos à mesa. Falou, não, a gente vai comer junto aqui, né? E aí eu vi aquele homem chorar compulsivamente na mesa, e a gente brincando, os meus filhos brincando,
E aí eu falei, cara, o que aconteceu, né? Por que você está chorando? A gente fez alguma coisa errada? Ele falou, não, porque eu sou casado há 17, 18 anos e eu nunca faço isso na minha casa. E eu não tive isso nem na casa dos meus pais. Então, você vê como é algo que marcou a vida daquele homem, porque ele não tinha o hábito de se reunir à mesa, nem com a família dele, porque também ele não teve isso com os seus pais, né? Então, é preciso resgatar, mesmo que você não tenha tido isso na sua família, na sua infância, na sua criação, é momento de resgatar isso, resgatar o momento da mesa, o momento do alimento, sabe? Eu costumo falar que a hora da alimentação é sagrada ali, né? O pão que Deus dá a nós, né? Jesus, antes de comer, ele sempre dava graças ao Pai pelo pão, né? E da mesma forma, nós que somos discípulos de Cristo, precisamos estar ao redor da mesa. Eu sei que a vida é agitada, a vida é corrida, às vezes cada um tem um horário, né? Às vezes a gente não almoça em casa, mas pelo menos na janta, ou pelo menos no final de semana, prepare um momento seu, com a sua família, com os seus filhos ao redor da mesa. Você vai ver como isso é muito importante na formação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, importante para nós mesmos como casal. Amém? Então, esse também é algo que faz parte do alicerce da família cristã, priorizando o tempo de mesa. Então, e outra coisa que eu quero destacar também aqui, é a importância da mulher. Eu falei muito sobre o homem, né? Falei que o homem é o cabeça, é o líder, é o sacerdote, mas no lar, num bom sentido, quem manda mesmo é a mulher. A mulher é uma bênção dentro do lar. A mulher é quem traz aquela harmonia no lar, é a mulher que organiza o lar, é a mulher que faz a comida no lar, é a mulher que limpa a casa, ou seja, o marido, os filhos desfrutam do trabalho árduo daquela mulher. Então a mulher, ela tem uma posição assim excepcional dentro do lar, dentro do casamento, dentro da família. A mulher é aquele elo de união. Você já percebeu? Às vezes o marido está lá de cara fechada, porque teve um dia difícil no trabalho, as crianças estão meio rebeldes. Aí a mulher é aquele elo, deve ser aquele elo de união, de unir a família, de trazer a família para perto. Então a mulher tem um poder assim dado por Deus para ser esse elo de harmonização da família, de unidade da família, sabe? De fazer com que todos se reúnam ali na hora da refeição. E não só na refeição, eu vejo o papel da mulher, da esposa, da mãe, assim, extraordinário dentro de um lar, coisa que Deus não pediu para o homem, é a mulher que faz, e isso faz uma grande diferença na vida da família. Eu sou de São Paulo, mas eu percebo aqui no sertão do Nordeste, principalmente nas áreas rurais, porque eu conheci muitas áreas rurais aqui no sertão, eu visitava muitos missionários e pastores nas áreas rurais, e eu percebi quanto que uma mãe é muito amada, e muito querida, e muito vista dentro das famílias sertanejas. Você, se é sertanejo, você deve saber o que eu estou falando, né? Então, tem aquela questão da honra do pai, tem, né? O pai é o chefe da família, mas a mãe é vista de uma forma assim, muito bonita, muito extraordinária. Eu vejo o carinho que filhos casados na área sertaneja rural têm com suas mães, com as suas avós. Eu vejo como o papel da mãe aqui na cultura nordestina é forte, né? O papel da mãe, você deve saber o que eu estou falando, né? A mãe, a avó tem um papel fundamental e forte, né? E de modelo também, né? De modelo de uma mulher trabalhadora, de modelo de uma mulher que é incansável, uma mulher que faz tudo por todos, né? De uma mulher que não desiste de nada, né? Uma mulher assim bem batalhadora mesmo. E se for isso eu falo do modo geral, e se for uma mulher cristã, então nem se fala, né? Porque, vamos falar, as mulheres parece que tem, eu costumo brincar que parece que a mulher tem um acesso mais rapidinho com Deus. Eu sei que Deus não tem filhos prediletos, mas a impressão que dá é que as mulheres têm uma conexão de um Wi-Fi para o céu mais rápido do que o homem, né? E eu falo da importância de a mulher orar pela sua casa,
orar pelos seus esposos, orar pelos seus filhos, né? Eu vejo isso na minha mãe, minha avó era uma mulher de Deus, a Denise, hoje eu vejo na minha filha. Eu vejo como o papel da mulher é importante, extraordinário e fundamental para alicerçar essa família para os dias que vivemos, para esses dias difíceis. Então fica uma dica aqui para as mulheres e um elogio também. Então a mulher tem esse papel muito forte. E aí agora vamos para a fase da chegada dos netos, a última fase aqui. Então a gente passou pela fase ali do casamento, os filhos pequenos, os filhos criados, e agora a fase dos netos. O casal começa a orar pelos futuros filhos e netos, preparar seus filhos por casamento, precisa pensar nas futuras gerações. Porque o verso 5 e 6 fala assim, do Salmo 128, que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Então aqui fala que nós, pais, mães, avós, nós precisamos olhar para as nossas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, com algo intencional, porque isso não vai mudar só a nossa vida, não vai mudar só a nossa família, o nosso casamento, mas os nossos filhos, nossos netos, vão mudar a sociedade, amém? Então a gente vive numa sociedade difícil, uma sociedade sem parâmetros, sem modelo, mas nós cristãos precisamos fazer discípulos de filhos e netos e que eles possam propagar o evangelho também, né? O dia que a gente faltar, quem ficará são eles. A igreja aqui hoje é uma igreja jovem, mas nós vamos envelhecendo, os jovens vão amadurecendo e vão ser as novas gerações da igreja. Então tudo a gente tem que pensar intencionalmente, porque as nossas famílias serão bênção na sociedade, serão bênção. Né? Você não imagina que um filho seu vai se tornar, a pessoa influente que ele vai se tornar, um neto seu que vai se tornar, ou será uma pessoa influente. Agora você imagina filhos e netos firmados, alicerçados na palavra e nos princípios de Deus. Quantas coisas boas virão através da vida deles, amém? Encerrando aqui, eu sou, acho que a 6ª ou a 7ª geração de cristãos, eu acho que eu já falei isso aqui. Por parte de pai, não, que meu pai foi o primeiro a se converter. Agora, por parte de mãe, a minha tataravó era crente, a minha bisavó era crente, minha avó era crente, minha mãe crente, eu sou crente, meus filhos são cristãos e agora os meus netos estão sendo ensinados nos princípios de Deus também. Olha a bênção. Mas aí você fala, mas eu não tive essa oportunidade de ter uma família com uma geração assim, de cristãos. Comece com você. Olha a bênção, Deus está te dando a oportunidade. Denise é a primeira cristã da família dela, a primeira cristã da família da Denise é a Denise. Né? Para trás não tem cristãos, mas agora ela tem a oportunidade e a bênção de, através dela, as futuras gerações serem impactadas por causa da vida dela. Amém? Então, quando você investe na tua vida pessoal, na vida de oração, na vida de estudo da palavra, na vida da comunhão da igreja, nos ensinamentos, quando você começa a praticar essas coisas, tudo isso vai refletir, influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E as primeiras pessoas afetadas, influenciadas serão seus filhos, seus netos e toda a sua descendência. Amém? Então que você possa pensar da importância da família e da importância da família ser alicerçada na palavra e nos princípios de Deus. Então, domingo passado você ouviu sobre ouvir vozes que te levam para perto de Jesus, não vozes que te distanciam de Jesus. Você esteja atento a isso. E hoje nós falamos que você tem que alicerçar a sua família, seu casamento, seus filhos nos princípios bíblicos da palavra de Deus, porque nós vamos colher fruto. Hoje a gente, graças a Deus, tem colhido frutos aí com os nossos filhos, espero colher com os nossos netos, ainda poder ver os meus netos andando e caminhando com Jesus, porque isso é o que vale nessa vida. Não é dinheiro, não é poder, não é propriedades, tudo isso pode acontecer, mas isso não é o alicerce de uma família feliz. O alicerce de uma família feliz é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Amém?